Como eu comentei no vídeo anterior de Jinx, a autora voltou do hiatus lançando 2 capítulos juntos. E quando você lê esses 2 capítulos, você entende que faz sentido ela ter escolhido lançar os 2 juntos, porque eles meio que se completam. E foi gentil ela não deixar a gente com um buraco tão grande na história tão cedo. Então hoje a gente fala sobre o capítulo 71 de Jinx, né? O capítulo que acompanha o 70 no retorno do hiatus e que propõe começar a contar um pouco da história do passado do Jae-kyun pra gente. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes e hoje a gente fala sobre o capítulo 71 de Jinx, então pra gente não enrolar mais e já falar sobre o capítulo, por favor, se inscreve no canal se é novo por aqui, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Se o botãozinho de hype aparecer para você, já hype esse vídeo, claro, o like é muito importante, ajuda no engajamento do vídeo. Comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo para me dizer o que você concorda, o que você discorda, suas perspectivas da história. E claro, me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. Agora vamos falar sobre o capítulo 71 de Jinx. Inesperavelmente, o Dan esbarra com Jae-kyun no hospital em um dia de trabalho e a gente descobre que um dos seus pacientes é, na verdade, o antigo treinador do Jae-kyun. O primeiro reencontro, né, dos dois, inclusive, é marcado por muita gritaria e xingos, principalmente do treinador pra cima do Jae-kyun, dizendo que ele é um completo irresponsável e que ele deveria cuidar melhor da própria saúde. Ele também reclama do Jae-kyun nunca mais ter dado notícias desde que foi para Seul, nunca mais entrou em contato com ele, e o Jae-kyun pergunta o que ele tá fazendo naquele hospital. Ele é bem invasivo, assim, dizendo que, tipo assim, tu tá doente? Óbvio, né? É o que acontece quando tu fica velho. Mas ele é meio evasivo nessa conversa. A questão é que toda essa conversa acontece com o antigo treinador do Jae-kyun completamente aos berros, assim. O Jae-kyun fica praticamente sem reação durante todo esse primeiro momento em que ele reencontra o antigo treinador dele. E o homem que vai escalonando a sua raiva ao longo dessa conversa / discussão, em que ele meio que discute sozinho, porque é só ele gritando com o Jae-kyun. Mas a raiva dele que vai escalonando, ele acaba pedindo pro Dan só tirar ele de uma vez dali, que aquilo tá... que ele meio que ficou muito irritado. E o Dan, meio que sem entender nada do que tá acontecendo naquele momento, pega e leva o homem pro quarto dele. E o Jae-kyun fica ali, simplesmente sozinho, tentando absorver aquele encontro completamente inesperado com o seu antigo treinador e, consequentemente, com seu próprio passado. Durante a noite em casa, o Dan não consegue deixar de pensar em toda aquela confusão repentina. Afinal de contas, isso chama muita atenção dele, né? Aquele homem é o antigo treinador do Jae-kyun. Claro, como ele mesmo deduz, obviamente, o Jae-kyun já foi um novato também, né? Ele não nasceu lutando, sabendo lutar. Ele já foi um novato. A questão é que o Dan nunca conheceu ninguém envolvido a ele antes da Team Black. O Dan, inclusive, deduz que os dois não tenham uma relação muito boa, porque o homem... comentou, né, como os dois não se falam aparentemente há muito tempo, desde que o Jae-kyun foi pra Seul, aparentemente os dois não se falam, mas ele também não deixa de perceber que os dois parecem ter uma personalidade bem parecida. O Dan tá com a cabeça cheia naquela noite, ele até lembra daquela noite onde eles acabaram de voltar depois da consulta médica e tal, e o Dan acabou bebendo de novo e foi encontrado pelo senhorzinho. O Jae-kyun viu ele naquele estado e teve um acesso de raiva, acordando ele com água e tal. Ele lembra de toda aquela passagem, aquele momento, aquela noite, aquele excesso de raiva do Jae-kyun. A questão é que naquela noite o Dan, ele não pôde deixar de ser consumido por todas as lembranças que voltaram à tona depois de escutar sobre a luta do Jae-kyun que estava prestes a ser marcada, quando eles estavam voltando no carro, né? Saber daquilo, saber que o Jae-kyun está prestes a voltar aos rings, fez com que todas as lembranças desse passado tortuoso dele viessem à tona. Inclusive, né, a culpa que ele tem pela última luta, com aquele problema, com aquele spray no pé do Jae-kyun e tal.
isso tudo consome ele naquela noite, fazendo com que ele fique muito mal e precise beber para conseguir dormir, ocasionando no sonambulismo mais uma vez e o acesso de raiva do Jae-kyun. Ele nem mesmo culpa o Jae-kyun por esse ataque de raiva naquele momento, porque, né, ele mesmo se sente muito frustrado por naquela noite, depois de saberem de tudo, de ir ao médico e tudo, ele mesmo não ter conseguido evitar beber novamente para dormir. Mas existe uma coisa que ele não entende de jeito nenhum. O que foi aquilo que aconteceu na noite anterior, aquele abraço repentino na tempestade? Aquele abraço tão forte que o Dan mal conseguia respirar. Afinal de contas, o Jae-kyun achou mesmo que ele pudesse ter se afogado naquele momento? Ele ficou realmente preocupado com isso? Ele se pergunta se aquilo, se esse medo, esse susto do Dan possivelmente ser a vítima do afogamento poderia realmente ter afetado tanto o Jae-kyun. Mas a questão é, e se isso realmente assustou ou afetou ele, o que isso realmente significaria? Será que isso significaria alguma coisa pro Jae-kyun realmente? O Dan não consegue ter as respostas para isso, mas esses pensamentos consomem ele a noite toda. No dia seguinte, no hospital, a gente vê uma discussão acalorada entre o antigo treinador do Jae-kyun e o próprio Jae-kyun. Aparentemente, o lutador foi visitar o seu antigo treinador no hospital naquele dia, manhã, sei lá que hora que era, e os dois discutem aos berros, assim. Assim, causa um grande tumulto e gritaria no hospital naquele momento, mas pra gente que tá assistindo é muito divertido. Os dois se arregaçam brigando lá nos berros e um grita mais que o outro e eles querem ver quem grita mais, é bom demais. É engraçado perceber que mesmo depois de tanto tempo afastados, aparentemente, o treinador ainda fala com o Jae-kyun dando broncas pra cima dele, criticando ele por muitas coisas, assim. E o Jae-kyun acaba realmente falando manso em alguns momentos, principalmente quando ele fala sobre a sua saúde e as suas atuais condições físicas, assim, que não são realmente boas. Mas na maior parte do tempo, o Jae-kyun também responde aos gritos e esculachos com gritos e esculachos. Mas mesmo discutindo aos berros, no final das contas, o treinador parece estar dando broncas no Jae-kyun, genuinamente preocupado com o bem-estar dele. E o Jae-kyun, mesmo respondendo, na maior parte das vezes, no mesmo nível e altura, ele parece genuinamente gentil e preocupado também com o treinador dele, assim como parece escutar atenciosamente as broncas, mesmo que responda aos gritos. O Dan, que observa de longe os dois juntos, percebe que no final eles parecem ter uma personalidade muito parecida e parecem se dar realmente bem, mesmo naquela gritaria. É que mesmo em meio a essa gritaria, essa briga, né, toda, as palavras deles, os motivos das conversas e até a maneira como eles agem e as coisas que eles escolhem para brigar um com o outro, parece existir um certo companheirismo e preocupação mútuo naquela discussão, naquela briga. O Jae-kyun, quando tá indo embora, ele avisa o Dan que ele vai precisar dormir sozinho algumas noites. O Jae-kyun parecia realmente determinado a dormir com o Jae-kyun alguns dias, como ele mesmo tinha meio que se proposto a isso, né, depois das questões lá com o hospital, para ajudar o Dan a lidar com os problemas de sonambulismo, para meio que ficar de olho nele. Essa fala dele, esse aviso, mostra pra gente que ele estava realmente determinado a levar isso a sério, a fazer isso. A gente vê o Jae-kyun então em casa. Ele aparentemente tomou vários remédios para dormir, ele parece ter voltado a ter alguns problemas para dormir, que ele já não tinha tido há algum tempo naquela cidade. E também ele continua muito febril, se sentindo muito mal por causa do resfriado. Então ele tem uma noite bem desconfortável. Além de não conseguir dormir, ele começa a ser consumido por pensamentos e por memórias que reencontrar o seu antigo treinador parecem ter voltado à tona, né? Algumas lembranças que ele despertaram nele novamente, mas que ele preferia que não tivessem despertado. O Dan tá fazendo uma ronda noturna
noturna no hospital, conferindo os quartos. Em algum dos quartos, alguns pacientes parecem reclamar de não estarem conseguindo dormir por causa de um homem que assiste a televisão muito alto no celular. O culpado é o antigo treinador do Jae-kyun, que tá no quarto assistindo a uma luta que tá acontecendo, e ele precisa do volume bem alto para poder escutar os comentários, segundo ele, poder fazer as próprias análises da luta. Para evitar mais problemas, né, e o desconforto de outros pacientes que dividem o quarto com ele, o Dan sugere então que se ele não consegue dormir e precisa assistir a luta, que ele faça isso lá fora, e o Dan ainda se propõe a acompanhar ele. Enquanto o Dan faz companhia para ele, ele assiste a luta irritado, né, e ainda ali bravo com os narradores e comentaristas, e rebate tudo que eles falam, basicamente, discordando o tempo inteiro dos comentários que eles fazem ao longo da luta, e também fazendo anotações incansáveis em um pequeno caderninho. Ele explica pro Dan que ele tá anotando as suas próprias perspectivas, né, suas próprias visões sobre a luta, que a gente vê que são muito diferentes, porque ele discorda de tudo que falam no vídeo. Então ele tá fazendo suas próprias anotações para não ficar entediado. Ele conta que no passado ele costumava fazer anotações depois de assistir às lutas dos seus próprios atletas. Provavelmente uma forma que ele encontrava de enxergar melhor o que eles precisavam melhorar para as próximas lutas deles, né? Segundo ele, é um hábito que é muito difícil de ele perder, então ele faz isso constantemente, e também parece que é algo que ajuda ele a dormir depois. Enquanto ele mexe naquele pequeno caderno de anotações dele, alguma coisa cai em meio às folhas. O Dan prontamente junta o que parece ser uma foto, e ele se surpreende ao ver a foto e aparentemente reconhecer uma das crianças que está ali. O homem confirma pro Dan que aquele menino de aparência carrancuda, que parece ter levado uma surra em alguma luta recente, é realmente o jovem Jae-kyun. Vale mencionar que ele tem uma aparência muito perto do que ele tem hoje. É um menino emburrado, de aparência pouco amigável, pouco gentil. A diferença é que existe um quê muito triste no olhar dele quando criança, assim. Hoje em dia o olhar dele é frio e inseguro, mas ali parece um pouco mais triste. Eu posso estar exagerando, né? Posso estar puxando um drama que talvez nem exista tanto na história, mas existe algo estranho ali. Curioso, né? Despertando toda a sua curiosidade sobre o lutador, o Dan pergunta ao senhor, afinal de contas, como foi o Jae-kyun no passado dele, como o Jae-kyun era no começo. O treinador parece prestes a contar uma história muito interessante. Parece que a gente vai se entreter muito com a história que ele tá prestes a contar sobre o passado de Jae-kyun. E tudo começa com ele dizendo que ele teve muitos alunos ao longo dos anos, mas que ele nunca teve ninguém como o Jae-kyun, que o Jae-kyun era especial, que ele nunca teve um aluno tão implacável. Isso tudo é ilustrado por um quadro do jovem Jae-kyun se preparando para lutar em um tom bastante sombrio, escuro, de costas. É um quadro que ajuda a despertar ainda mais a nossa curiosidade pela história que ele tá prestes a contar pra gente. Finalmente a gente chegou em um momento da comic que eu queria muito chegar. A gente vai finalmente entender e conhecer um pouco mais do background do Jae-kyun. Talvez isso ajude a gente a entender um pouco mais de por que ele tem aquela personalidade tão escrota. Mesmo que eu duvido que isso me faça odiar menos essa personalidade. Eu tô genuinamente muito curioso. Eu acredito que muitos de vocês estão, porque a gente não tem nada que construa esse Jae-kyun de hoje em dia até o momento. A gente pode nunca gostar dele, mas a gente precisa que o personagem seja construído. Então, como eu disse, eu tô muito ansioso, muito curioso para os próximos capítulos. Me diz aí nos comentários se vocês estão tão curiosos quanto eu. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.